Cadê evangelismo? Somos um em Cristo Jesus. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. Bom, o vídeo de hoje é parte 2 do vídeo que eu coloquei na semana passada. Vamos bater mais um papo a respeito dessa treta entre católicos e evangélicos. Bora bater um papo de novo? Bom, semana passada se tu não viu o vídeo de semana passada, parte 1, está aqui ou aqui, não sei qual lado vai ficar, mas enfim. Nós conversamos um pouco a respeito do desrespeito que há desses dois grandes grupos, católicos e evangélicos. Há uma treta, e é uma treta muito, muito antiga, não é de hoje. Porém, os cristãos de hoje ainda não aprenderam com as tretas do passado. Os cristãos de hoje permanecem tretando por causa de quê? Por que eu estreto? Eles ainda continuam tretando por motivos... Que motivos? Alguns deles como ego, desrespeito, preconceito mesmo, por arrogância, por se achar mais espiritual que o outro. Sim, tudo que envolve essa briga tem a ver com idolatria também. É, idolatria. Porque tu chega a brigar com o outro com desrespeito para defender o seu ponto de vista, para defender o seu lado. Tem a ver com idolatria isso. Eles consideram a sua igreja, a sua denominação, a dona da verdade. Infelizmente é assim. Porém, eu gostaria de conversar um pouquinho menos sobre desrespeito, porque eu já falei bastante sobre isso no primeiro vídeo, mas eu queria comentar de fato o que vai agregar essas discussões se elas permanecerem. Obviamente elas permanecem, mas enfim. Olhando aquele aplicativo que há essas discussões, uma coisa que me chamou muita atenção é que católicos e evangélicos, né, que são os grupos que discutem, elas xingam o grupo oposto. Por exemplo, os evangélicos xingam os católicos falando coisas que não sabem. E os católicos fazem a mesma coisa, xingam e refutam coisas que eles não sabem. Aí acaba sendo uma briga, uma confusão desonesta, porque é xingamentos a respeito de coisas que não sabem. E segundo eles sabem. Eles são os donos da verdade, eles sabem mais do que o grupo que pertence a aquele grupo de fato. Por exemplo, os evangélicos acreditam que sabem mais da Igreja Católica do que os próprios católicos. Os católicos acreditam que sabem mais de protestantismo, de igreja evangélica, do que os evangélicos. Aí já começa tudo errado para uma discussão dar certo, né? Começa tudo errado. E eu vejo que isso não é uma coisa somente de religião quando tem briga. Tudo que é assunto, as pessoas tendem a fazer isso, a pegar coisas que elas não sabem para brigar. Elas pegam argumentos que é mentira, sabe? Para refutar, para brigar e enfim. Coisas que elas de fato não sabem. Então já começa errado por aí a discussão. Já começa totalmente algo desonesto. Porque discutem coisas que eles nem sequer imaginam. Por exemplo, eu vejo muito, quando eu dei uma olhadinha nesses vídeos, que me estressava pra caramba, me estressava muito, dizendo que evangélicos, que a igreja evangélica era contra Maria, que odiava Maria. Isso é uma coisa errada, porque evangélicos não odeiam Maria. Ou seja, eles criam uma mentira para atacar. Ah, mas tem evangélicos que xingam? Pode haver que sim. Porém,
As igrejas não ensinam essa mentira. Não ensinam. Então, já é um argumento que cai por terra, porque é uma mentira. Só por haver pessoas que odeiam, talvez, eu não consigo imaginar alguém que odeie, mas pode existir louco que odeie. O fato de existir, talvez, não quer dizer que é algo que o evangelicalismo ensina, entende? Outra coisa, eles colocam tudo num balaio, que eu percebi primeiramente, depois eu falo dos defeitos dos evangélicos quando atacam os católicos, mas primeiro eu tô falando dos católicos quando atacam os evangélicos, ok? Outro argumento que eles usam é que do dinheiro, que tem que estar pagando pra fogueira santa, que tem isso, aquilo. Eles colocam aquelas igrejas neopentecostais que fazem esse tipo de coisa, de fogueira santa, de girar no meio do culto e ficar gritando. Eles colocam tudo num balaio só e dizem que todas as igrejas evangélicas são assim, sendo que a maioria não é. Ou seja, é uma mentira que eles propagam e os outros acabam acreditando e, de fato, acreditando que isso é uma verdade. Tem mais argumentos, mas eu não vou falar tudo porque é muita coisa. Vice-versa acontece, os evangélicos falam coisas também que é errado a respeito da Igreja Católica. Falam que pode tudo na Igreja Católica, que pode beber, encher a cara, que pode fazer orgia, sendo que isso é uma mentira, porque é uma igreja que prega a santidade. Então, ou seja, é uma mentira que eles propagam por conhecer talvez pessoas que façam isso, mas não é algo que a religião ensina. Essas orgias e que pode tudo, não. Ao contrário. Outra coisa que eles falam é, eles colocam versículos, usam a Bíblia para falar, que eles não creem na Bíblia, que não sei o que. É uma mentira, eles creem sim na Bíblia, tanto é que o cânon foi constituído dentro da igreja. Então, fica difícil, né? Fica complicado algumas discussões a respeito disso, porque é uma mentira que eles propagam também. Ambos propagam mentiras a respeito de um grupo e do outro. Quando a gente discute um assunto, quando a gente quer bater um papo a respeito de uma igreja, de qualquer coisa, a gente precisa ser honesto ao debater ideias. Mas eu não sabia. Tu tem que saber. Se tu quer discutir um assunto, tu tem que saber. Se tu não sabe, é melhor ficar, quietinho. Este conselho eu dou a vocês. Sejam honestos quando for discutir algo. Seja algo que tu concorda ou discorda, seja sempre honesto. Não discuta com o coração, discuta com a razão. Tu precisa ser sincero ao discutir um assunto. E também não pode ser negacionista, tem que reconhecer sim os erros. Por exemplo, não posso dizer que é todos, mas nesses videozinhos de discussão eu via muito católicos negando o que houve no passado, que houve isso, aquilo, negando a própria história. Não dá para ser negacionista quando tu defende a tua doutrina. Não dá para ser que nem eu vejo evangélicos dizendo que não tem preconceito dentro das igrejas evangélicas, não são homofóbicos, que não são sei lá o quê, que não há igrejas que são doidas por dinheiro. Olha, não dá para ser negacionista. Tu precisa admitir que há sim igrejas que são preconceituosas, infelizmente, que entra um homossexual dentro da igreja, vai lá, entra para ouvir a palavra, a pessoa já trata mal. Acontece. Infelizmente acontece, não dá para ser negacionista. Outra coisa, essa questão do dinheiro, sim. Não dá para mentir. Mas não dá para ser, ou seja, não dá para ser negacionista, tu precisa admitir os erros. Tu pode dizer, sim, de fato aconteceu isso. E foi um erro. Foi sim um erro. A gente tem que entender que o ser humano ele é pecador, ele é falho. E nenhuma igreja aqui nesta terra, nenhuma instituição religiosa vai ser perfeita. A gente precisa entender isso. Perfeição somente no céu, quando Cristo vir buscar a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Então, as instituições terrenas, elas são sim falhas. Vai haver brigas, vai haver pecado, sujeira, enfim, vai haver, infelizmente.
É uma pena, não é? Mas, infelizmente, sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir até a volta de Cristo. E a gente não pode negar isso, porque é um pecado a gente negar isso, porque a gente está mentindo. E mentir é pecado. Então, seja honesto ao discutir. Sim, de fato acontece isso. Tem pessoas que são assim. Mas não é isso que é ensinado. Apesar de haver pessoas que façam isso, que façam aquilo. Ambas as igrejas, elas precisam admitir seus erros. E também precisa admitir os acertos e as qualidades do oposto. Eu tô dizendo oposto. Vocês entenderam, não é? Precisa admitir os acertos e as qualidades do outro. Por exemplo, eu, evangélica, eu admito que há sim muitas qualidades na igreja que não é a que eu frequento, por exemplo. Não é a que eu creio. Na igreja católica, na igreja do tradicional, não sei do que, eu vou admitir que existe sim qualidades naquela igreja, que existe sim naquela instituição coisas boas. A gente precisa admitir isso. E admitir que podemos aprender com eles. A gente não aprende só com o que a gente concorda, a gente aprende também numa instituição na qual a gente discorda. E eles gostam muito, pessoal que briga, de só atacar essas coisas ruins. Jogar as coisas ruins do outro e jogar as coisas boas do seu próprio, ou seja, da sua própria instituição. Mas não faz ao contrário, entende? Então, não joga o que é de bom do outro e não joga o que é de ruim do seu próprio. Eu estou falando assim porque para vocês entenderem. Quando a gente pertence a um grupo, a gente tende, de fato, a discutir com o coração e esquece da razão, mas precisamos, sim, discutir com a razão. Porém, este papo foi um papo, até agora, sobre discussões honestas e desonestas, mas eu gostaria de falar algo mais importante que tudo isso que eu falei. Mais importante. Muito mais. Nós precisamos entender que não é só a nossa instituição que vai ser salva. Tem igrejas, instituições que creem que ela é a única que vai ser salva. Que ela é a única que faz parte do corpo de Cristo. Que ela é a única, que aquela instituição é a igreja de Cristo. Somente ela. Que não é a união dos verdadeiros cristãos. Aí está uma heresia muito grande. Nós precisamos entender que na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja do reteté, na igreja dos reformados, elas formam a igreja de Cristo. Os verdadeiros cristãos que estão nela formam a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E lá no céu, tu não vai poder chegar para Deus e dizer o seguinte: ah, eu quero o corredorzinho da igreja ministério evangélico da rua tal, eu quero ficar lá. Não. Não vai haver isso. No céu não vai ter placa de igreja nenhuma. No céu não vai ter isso. Tu vai lá ver teu irmãozinho católico aqui, vai ver teu irmãozinho do reteté ali, irmãozinho do reformado ali, e todo mundo vai ser um em Cristo Jesus. Porque não importa a religião, não importa o dogma, não importa a doutrina. O que importa é Cristo. O importante é Cristo e não o nosso próprio ego. Não as nossas crenças. Obviamente eu não estou dizendo aqui que toda religião leva a Deus. De jeito nenhum. Mas há princípios que formam a igreja de Cristo. E na igreja católica e na igreja evangélica há este princípio que forma a igreja de Cristo. Santíssima Trindade existe nas duas igrejas? Existe nas duas instituições. Se tu não nega a Santíssima Trindade, já é um ponto a favor. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Crê que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, sendo homem, carne e osso como nós,
e sendo o próprio Deus ao mesmo tempo, também faz parte. Santa Ceia e batismo. Precisa haver Santa Ceia e batismo. Vocês batizam em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Ok? Na tua igreja batiza? Então faz parte da Igreja de Cristo. Esses 3 princípios são fundamentais. São fundamentais para se formar a Igreja de Cristo. Sem esses princípios não há igreja. Nas igrejas que eu saiba, católicas e evangélicas, tem esse princípio. Tem o princípio da Santa Ceia também. Corpo de Cristo e sangue de Cristo. Tem nas duas. A salvação é por graça. Jesus justifica e o Espírito Santo santifica. Tem este preceito. Também faz parte da Igreja de Cristo. A maioria das igrejas tem, sim, estes princípios que formam a Igreja de Cristo. Mas, em primeiro lugar, precisa saber que Cristo é homem e, ao mesmo tempo, Deus. Se há negação ou da divindade ou da humanidade, já não existe igreja. Por exemplo, os testemunhos de Jeová não é igreja, não faz parte, porque nega a divindade de Cristo. Alguns espíritos, não todos, creem, a maioria, infelizmente, crê que Cristo não era homem de carne e osso. E que não morreu em carne e osso. Não sangrou, não sofreu. Infelizmente, também não faz parte do corpo de Cristo. Infelizmente, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então, o meu intuito aqui não é ser relativista, de jeito nenhum. Eu mostrei aqui argumentos que mostram que não há relativismo na minha fala. O que eu vim fazer aqui, de fato, é bater um papo com vocês e alertá-los, porque briga boba não leva a nada. A própria palavra de Deus diz sobre discussões vãs a respeito da lei. É a mesma coisa, tem a ver com doutrinas, com lei, se guarda o sábado, se não guarda o sábado. Essas discussões não levam a nada, só deixam a gente com mais raiva e acabam deixando o teu próximo com preconceito. Triste, não é? Mas é assim. Infelizmente. Que este vídeo tenha sido uma bênção na tua vida, que tenha te feito refletir. Se tu quiser mandar comentários aqui embaixo pra gente bater um papo, pode escrever aqui embaixo sobre algum assunto e também pra gente conversar um pouco. O que tu acha a respeito disso? Me fala de mais algum fundamento que forma a Igreja de Cristo. Vai que eu tenha esquecido de algum, não é? De repente tenha mais algum. Mas é isso então, gurizada. Este foi o assunto de hoje. Que tenha aberto os olhos de vocês. Em nome de Jesus. Um beijão. E até a próxima. Se tu esqueceu de deixar o like, já deixa aquele like. E comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ouvir. Quero muito ver os comentários de vocês a respeito deste assunto. Amém? Tchau, tchau. Se tu quiser me mandar o teu testemunho para vir ao ar, às quartas-feiras, 16 horas, neste canal, já me manda o teu testemunho por este e-mail que está aqui embaixo. Tchau, tchau.